Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz um conto meu, Entre a Realidade e a Imagem. É um conto que eu publiquei no meu livro mais recente, 10 Minutos no Museu, que você está vendo aí na sua tela. 10 Minutos no Museu são 23 contos, uma coletânea de contos que se passam aí em museus, alguns deles museus imaginários, exposições imaginárias, mas obras que existem de verdade, obras que estão disponíveis aí online para que você as aprecie, grandes obras de grandes nomes de artistas que me encantaram e que me encantam sempre, assim como outras obras sobre a qual não acabei não escrevendo, mas um dia, quem sabe, escreverei ainda. Pois é, Entre a Realidade e a Imagem é uma pintura, é um quadro de Kandinsky. Kandinsky, que foi um grande inspirador aí do meu trabalho, dos meus escritos. Inclusive o meu livro traz como epígrafe dois trechos do Espiritual na Arte, que é um livro que eu já li várias vezes, que para quem quer aí compreender um pouco melhor das artes plásticas é uma super dica. Bom, eu vou ler esse conto, por que eu estou lendo esse conto? Porque ele foi publicado recentemente pela revista Ruído Manifesto, que é um portal de publicação e divulgação de conteúdos de literatura e arte, e que se eu fosse você, dava uma chegadinha lá, conhecia esse portal que é riquíssimo em termos de divulgação do que é produzido hoje no Brasil. Entre a Realidade e a Imagem traz uma epígrafe. Eu vou disponibilizar o texto para vocês enquanto eu leio, e também a imagem que inspirou a escrita desse texto. Entre a Realidade e a Imagem traz uma epígrafe, e como epígrafe é um poema do Manuel Bandeira, que eu leio para vocês. O arranha-céu sobe no ar puro, lavado pela chuva, e desce refletido na poça de lama do pátio. Entre a realidade e a imagem, no chão seco que a separa, 4 pombas passeiam. Vamos ao texto. A pintura que me inspirou é Acento em Rosa, Kandinsky, Vassily Kandinsky, 1926. Começo com um diálogo. Qual é o sentido? O quê? O sentido, qual é o sentido? Do quê? Desse quadro, por exemplo. Ele disse apontando para Acento em Rosa de Kandinsky, que tinham bem em frente a eles. Ela disse, depois de compreender subitamente a pergunta do namorado. Não sei, na verdade eu não tenho a menor ideia. Então por que a gente está aqui? Porque a gente veio visitar o museu? Ela sugeriu, ironicamente divertida. Insuficiente. Estou brincando, porque é bonito. Acha mesmo? Sim, me explique. O azul ao fundo é profundo e concêntrico, cósmico, vê? Ela dizia isso em tom professoral e forçosamente pedante. Ele arrasta os nossos olhos. A tela nada mais é do que um retângulo, forma geométrica, e a matéria do qual ela é feita, um mistério eterno, nos atrai pela cor e nos conduz ao infinito, de onde o que chamamos de losango, outra forma geométrica, exaure amarela e eufórica, para combinar com os tons de azul quase arroxeados do fundo. Em meio a esse todo que nos intima ao mistério do ser e das sensações, nascem círculos perfeitos, o geométrico de novo, e somente um. Ela dizia de maneira teatral, o dedo indicador funcionando como o número 1 em frente aos olhos de Arthur. Rosa e eufórico nos lembra que o amor existe e que ele pode agregar algum significado ao... Ele colocou o dedo indicador sobre os lábios de Helena, forçando-a delicadamente a se calar. Me beija, ele pediu. E então os seus lábios se encontraram, amorosos, em um beijo rápido, como pedia o lugar e a situação. Casa comigo? Ele perguntou em seguida. Por que eu me casaria com você? Você é um tolo insensível, ela disse rindo divertida. Um tolo que gostaria de ter pintado essa tela somente para te presentear. Você está vendo aquele quadrado cheio de círculos bem no centro do quadro? Onde tem um círculo quase inteiro branco? Ele olhou para a tela. É assim que seria a nossa vida se casássemos, ela continuou. A gente mora longe um do outro. E o fato é que você não iria morar no interior, nem eu me mudaria para cá.
Pelo menos não por enquanto. Nossa vida seria um concerto de formas afeitas, porém dissonantes. Música dura aos ouvidos, feitos sons de um contrabaixo quando se espera a harmonia de uma flauta. Ele continuava com os olhos na tela, agora mais fixos, a expressão séria, vaziamente pensativa. E então, aquele amarelo que lhe pareceu mais escurecido do que antes, encontrou um lugar dentro de si, em briga com a disforia azul. Sentiu uma tristeza aguda e inexplicável que o assustou de maneira desconhecida. Questionou-se, sem saber o que o fazia, se a sua vida teria algum sentido. E naquele instante, não pôde encontrar nenhum. Deixou que o seu eu se perdesse no azul escuro. Era um mergulho no nada. Lá onde brotavam bolhas infinitas de transbordamento contido. E aquela imagem, tão sem sentido para ele, transformou-se em uma música grave que regia sentimentos contraditórios. A forma do mundo o assustava e era impossível dominá-la. Suspenso pelo silêncio profundo, ele teve certeza por instantes breves de que ela seria capaz de tudo. Talvez aquela sensação não se mantivesse para sempre, fosse mesmo passageira. Mas naquele momento, e o que interessa é sempre o momento, ela era eterna, sim. Ele sabia que estava sob o efeito daquele retângulo que o fazia mergulhar na gravidade do infinito e que flutuava em meio a círculos perfeitos de sensações contraditórias e por vezes pouco distinguíveis. Um lugar onde o amarelo, pouco cauteloso e bastante imprudente, exigia que reelaborasse o mundo. Foi então que ele se ajoelhou e sua mão direita pediu de Helena. Levanta daí, ela disse ao ver os olhares dos presentes voltados para eles. Era um vexame radiante e faceiro, cheio de alegria e muita irreverência. É que ela estava repleta de sentimentos esféricos, prontos para explodirem no todo cósmico e caótico do nada. É sério. Ele a olhou com os olhos negros e a face grave. Não posso deixar que arestas machuquem o mistério que é ter você. A declaração completamente inesperada foi a mais bela que ela poderia ouvir. E o amarelo, escurecido pelos sentimentos empobrecidos do dia a dia, acendeu-se em Helena, como uma nota lírica num todo confuso e alheio à vida. E ela disse cheia de certeza, sim. Quando todos bateram palma, não eram muitos os que compartilhavam aquele espaço com eles, mas o suficiente para comporem uma pequena e ruidosa plateia. Uma criança, acompanhada de uma mulher mais velha, perguntou: "O que está acontecendo, vovó?" O moço pediu a moça em casamento e ela aceitou, explicou a senhora, o sorriso cheio de deleite iluminando a face enrugada. E por que eles estão representando? Aquela criança nunca havia visto um pedido de casamento e confundia o que via com uma cena de teatro, como aquelas que às vezes via na escola. Porque é assim no mundo dos adultos, tudo é encenação. O cenário é um mundo, esse museu, por exemplo, e nós somos os atores. O espaço vazio é de onde brota tudo. Ah, se não seria tudo um nada? Mas a mulher já apreciava o beijo apaixonado daquele casal desconhecido, e a criança permaneceu intrigada e sem resposta. Pois é. Como eu sempre faço, eu não comento os meus próprios textos, né, os textos que eu escrevi, que eu publico aqui, mas eu aguardo aí os comentários de vocês, que são sempre muito bem-vindos e eu terei o maior prazer em responder cada um deles. Se gostou, deixa o seu like, repassa o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema, não esquece de se inscrever no canal e se ficar interessado no livro, ele pode ser encontrado aí em qualquer livraria virtual. É isso aí, até o nosso próximo encontro.